Queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, sou o pastor Diego e é com grande alegria que nós vamos meditar um pouco mais hoje na palavra do nosso bom Deus, nesse estudo de doutrina. E nós estamos trabalhando o catecismo breve, irmãos. Como os irmãos bem sabem, nós veremos a pergunta de número 25. Apenas revisando, irmãos, mas antes de revisarmos, melhor dizendo, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir ao nosso Deus que nos ajude a compreender esse estudo e orar também intercedendo pela vida dos nossos irmãos na fé. Nossa igreja, aqueles que padecem necessidades, que porventura estão em crise, com toda essa pandemia, esse caos que tem trazido tanto transtorno na vida de muitos, desemprego e tantas coisas, né? Saúde, tem trazido muitos problemas, certamente na vida de muitos irmãos. E nós estamos intercedendo por você, pela sua vida, estamos visitando casas, visitando lares e acompanhando esses irmãos. Estamos juntos nessa luta. Não fique sozinho, não lute sozinho. Estamos juntos e assim nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, até entrarmos em Sião. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos amados irmãos, pela nossa igreja. Sabemos, ó Deus, da dificuldade de tantos irmãos que têm passado e têm padecido, Pai, com a sua saúde fragilizada, seja pela questão do Covid ou por outras razões, outros problemas de saúde que têm acometido esses irmãos. E nós rogamos a Deus, rogamos ao Senhor pela vida deles, ó Pai, que o Senhor os traga cura, que o Senhor restaure sua saúde conforme a sua vontade, Pai. Que o Senhor faça tudo para a sua glória, é o que nós te pedimos. Traga conforto, traga descanso à vida desses irmãos que tanto sofrem. Queremos te rogar também, Pai, pela vida daqueles irmãos que estão com dificuldades financeiras, que com essa crise toda, talvez perderam o emprego, que talvez tiveram que fechar o seu negócio, que tiveram uma queda drástica, uma queda bruta no seu negócio, não estão ficando sem recursos, não sabem mais o que fazer. Ó Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor abençoe o seu negócio, Pai, que esses irmãos sejam abençoados e prosperem, para que possam não apenas suprir as suas necessidades, mas suprir também, abençoar a vida de outras pessoas que padecem também necessidades, ó Deus, que eles sejam um canal de bênção nas tuas mãos, que eles possam expandir o reino de Deus. Ó Deus, nós te pedimos também pela vida da tua igreja, pelos aqueles que estão à frente, pelos presbíteros, pelo conselho da nossa igreja, pela minha vida como pastor da tua igreja, Senhor, que o Senhor esteja me ajudando, que o Senhor abençoe os diáconos, que o Senhor abençoe todos aqueles que são líderes nos respectivos departamentos da nossa igreja, que o Senhor esteja fortalecendo e os direcionando, Pai, segundo a tua palavra, para que eles possam ser como um bálsamo na vida de muitos, instrumentos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por esse estudo de doutrina, Pai. Nos dá entendimento, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Então, como estava dizendo, a pergunta número 24, que foi a que vimos anteriormente, ela trata exatamente como Cristo exerce as funções de profeta. Lembram que nós estamos tratando os ofícios de Cristo. A pergunta 23 é exatamente isso, que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor. Então, são 3 ofícios, né? 3 ofícios. Pare e pense um pouquinho aí, tente lembrar antes de eu dizer a resposta. Pare esse vídeo e tente se lembrar quais são os 3 ofícios de Cristo. Então, voltando, os 3 ofícios são exatamente esses: profeta, sacerdote e rei. Será que você acertou?
Fico feliz se tiver acertado, tiver lembrado. Então, sem olhar, né? Claro. Então, a pergunta 24, irmãos. Como Cristo exerce as funções de profeta? Foi a que vimos anteriormente. Então, nós vimos que Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Certo? Então, nós vimos essa ideia de profeta. O que era o profeta no Antigo Testamento? Ele vinha da parte de Deus. Assim diz o Senhor. E revelava, então, a vontade de Deus ao povo, a palavra de Deus. E nós tratamos dessa questão de profetas hoje, como entender isso, né? A ideia de que não há profetas hoje no sentido que vai trazer profecias novas, algo que não está na palavra. Não, os profetas de hoje, por assim dizer, pastores, ministros do evangelho, quando, perdão, irmãos, os chamam de profetas, eles é no sentido de que eles vão levar ao povo, né, a mensagem de Deus que já foi revelada nas Escrituras. Eles não vão trazer algo novo, mas aquilo que já foi revelado. Então eles pregam o Evangelho e trazem ao povo a mensagem, a vontade desse Deus. Então a pergunta 25 é: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Sacerdote. Vamos ver a resposta então? Cristo exerce as funções de sacerdote tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e fazendo contínua intercessão por nós. É assim que ele exerce a função de sacerdote. E aqui, meus irmãos, para você pensar sobre isso, é só você voltar para o Antigo Testamento também, como fizemos no ofício anterior de profeta, e vai te ajudar a entender o que é que fazia o sacerdote, né? Então, o sacerdote, ele era aquele homem escolhido por Deus que ele iria representar o povo de Deus diante do Senhor. Então ele ia lá ao templo, ele oferecia sacrifícios para perdoar, né? Para sacrifícios em favor do povo, pelas iniquidades do povo, para o perdão dos pecados, representava isso, né? Trazia um cordeiro, né? Tinha que ser sem defeito, tinha que ser exatamente dessa e dessa maneira, tinha todo aquele ritual, aquelas regras, né? De como ele deveria fazê-lo. Então, irmãos, o sacerdote, ele tinha essa função, ele representava o povo diante de Deus e oferecia sacrifícios e ele intercedia, né, pelo povo diante de Deus. E a gente vê que, por exemplo, é interessante porque o sacerdote, ele, quando ia entrar lá naquela área, né, privilegiada no Santo Santos, onde os outros não poderiam entrar, ele tinha que entrar com um sininho amarrado, né, em sua cintura numa corda, porque se ele não entrasse lá de maneira pura, né, seguindo todo aquelas ordens de Levítico, por exemplo, ele seria fulminado na mesma hora, ele morreria. E como as pessoas saberiam que ele morreu? É através daquele sininho. O sininho parou de bater, de fazer barulho, então significa que aquele sacerdote, provavelmente ele morreu, ele entrou de maneira impura, indevida, e o povo então puxava o corpo dele pela corda. Veja como era sério isso, essa questão, né? De você não podia fazer as coisas de qualquer maneira, não podia fazer um culto ao Senhor de qualquer maneira, aquilo que o Senhor ordena em sua palavra tem que ser exatamente como ele descreve, senão seria fulminado o sacerdote. Então, também oferecer sacrifício, toda essa questão, isso é levado muito a sério. Então, irmãos, como Cristo exerce as funções de sacerdote? Vamos ver. Cristo exerce as funções de sacerdote tendo oferecido a si mesmo. Veja a primeira diferença, como é interessante isso. A carta aos Hebreus, depois acho que veremos algum texto sobre isso, ela vai nos mostrar, apresentar lá os sacerdotes do Antigo Testamento e vai dizer, olha, Cristo é o grande, o sumo sacerdote. Ele é o maior de todos. Se tinha aqueles sacerdotes no Antigo Testamento, que ele de tempos em tempos tinham que ir lá e oferecer um sacrifício em favor do povo pelo perdão dos pecados. Agora Cristo, ele ofereceu a si mesmo. E veja que os sacrifícios que esses sacerdotes ofereciam
era como uma representação daquele que viria e seria o sacrifício vivo, perfeito e sem mácula, Cristo. Aquele que ofereceu a si mesmo. Ele não veio trazer outro sacrifício, mas Cristo é o sacerdote que é o próprio sacrifício. Ele ofereceu o seu corpo no madeiro. Ele se ofereceu em favor da minha e da sua vida, para o perdão dos nossos pecados. E veja que interessante, o texto diz, ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Ele não tinha que... os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios o tempo inteiro, né? De tempos em tempos. Cristo não, uma única vez foi suficiente, e foi de uma vez por todas. Ele pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Cristo é esse que ele se oferece a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, em favor do seu povo, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus. Para aí. Então, para nos reconciliar, veja, então havia uma dívida, a dívida do pecado que nós tínhamos, que precisava a justiça ser satisfeita. Nós vimos isso desde o início, lá no Catecismo Breve, quando nós vimos a questão do pecado de Adão, lá no Jardim do Éden. Então, o homem quebra o pacto com Deus, ele agora tem uma dívida a pagar. Ele é pecador, ele está endividado, digamos assim, com Deus. E ele não pode fazer nada. Então Cristo é aquele que vem em seu favor, em meu e em seu lugar, morre na cruz, ele se oferece como sacrifício, ele paga então, ele satisfaz essa justiça divina. E ele agora nos reconcilia com Deus. A ideia é que você era inimigo de Deus e agora você tem paz com Deus. Cristo fez a paz com Deus. Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus. É isso que ele fez. Ele é a nossa justiça. É pela fé, né? Pela graça, pela fé nele, que nós abraçamos essa justiça dele. E essa justiça é imputada em mim e em você. Você agora é justificado diante de Deus. Então, ele faz isso, nos reconcilia com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Então ele continua orando, ele continua intercedendo, mesmo depois de ascender aos céus, ele continua intercedendo por mim, por você, meu querido irmão. Você não foi deixado, abandonado nesse mundo. Cristo continua intercedendo pela sua vida. Vamos ver alguns textos então, irmãos. Primeiro, Hebreus 9, 28. Vamos rapidamente. Hebreus capítulo 9, verso 28. Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Vejam, ele se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Vejam também, irmãos, Romanos 3, 24 ao 26, veja comigo, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versos de 24 ao 26. Romanos 3 diz assim, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele mesmo, ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, veja também o texto de Romanos 10:4, avance comigo. Avance comigo, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça, mas somente de todo aquele que crê. Você precisa crer em Jesus, você precisa entregar a sua vida a Ele,
Você precisa confiar nele para que a justiça dele seja imputada por graça em você. Então, irmãos, Hebreus 2,17, volte comigo em Hebreus. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Veja, ele é o sumo sacerdote e ele propiciou os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados e imputou em nós a sua justiça. Nossos pecados, ele propiciou isso para nós, a solução, a dívida que precisava ser paga diante de Deus. Veja comigo em Hebreus 7, avance um pouco, Hebreus 7, 25, diz assim o texto sagrado: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo, ele não nos abandonou. Veja, a sua obra não para na cruz, mas depois de ascender aos céus, ele vive sempre a interceder por nós. Ele é o nosso mediador diante de Deus. Ele é o nosso mediador. Pela fé nele nos achegamos ao Senhor. Isaías 53, 12, último texto que eu quero ver com vocês. Isaías 53, versículo 12. Veja Isaías 53 falando dessa obra de Deus, de Cristo. O verso 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si, no madeiro, os meus e os teus pecados. E ele nos reconciliou com Deus. Ele continua a interceder pela mim, pela sua vida. Cristo zela pela tua alma. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado por mais esse culto de doutrina. Obrigado, Senhor, por nos edificar por meio da tua palavra, encorajar, confortar o nosso coração. Saber que nós temos um sumo sacerdote que morreu na cruz por nós, que se ofereceu em sacrifício vivo e agradável a Deus e que continua a interceder por nós nos céus. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.